Eu queria passar a palavra agora para o Fernando Melo Franco, professor do Mackenzie, e que foi secretário de Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo e que teve a responsabilidade de desenvolver e trabalhar justamente nesse plano que foi aqui comentado no fim aqui pelo Omar. Por favor, Fernando. Bom dia a todos e todas. Só pedir a conexão. Bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado para a Anistela e para o João pelo convite. De fato, é muito bacana poder estar discutindo aqui. Estar aqui discutindo com vocês no Instituto de Estudos Avançados. E a minha opção aqui para a conversa de hoje não foi propriamente falar do plano diretor, mas achei que seria mais interessante falar do plano metropolitano ou do projeto de construção de uma governança metropolitana, dado aqui a temática da Escola da Metrópole. E eu não quero explicar o que foi feito, vou mais ilustrar. Eu queria aqui trazer duas questões. A primeira é narrar para vocês os debates que permearam a tentativa de construção de um projeto metropolitano e, em outro momento, no segundo momento, trazer reflexões muito ensaísticas de como poderia se pensar o próprio NAP como um laboratório de inovação em políticas públicas com um foco muito grande na resolução de problemas complexos são os problemas que estão na raiz da questão metropolitana. Nós realizamos, após o plano diretor e após o zoneamento, a gente começou a se debruçar sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado, cuja publicação que vocês veem aqui na imagem está aqui, eu vou deixar também para a Anistela, mas que era uma exigência do Estatuto da Metrópole. Teríamos todas as regiões metropolitanas do Brasil até 2018 para elaborar os seus PDUIs. Enfim, isso não aconteceu. E como não podia deixar de ser diferente, São Paulo, Governo do Estado e os 39 municípios se organizaram na tentativa de elaboração desse plano. E a gente tem aqui no Brasil um sistema de planejamento bastante complexo, não sei se eficiente, mas bastante sofisticado em certos aspectos, né? Mas a partir da Constituição de 88, a gente consegue a aprovação posterior do Estatuto da Cidade, depois do Estatuto da Metrópole, que, por sua vez, traz essa exigência da confecção de planos metropolitanos, né? Isso depois se desdobra numa série de peças, algumas peças de âmbito estritamente dos governos locais, né, o plano diretor, o zoneamento. No caso de uma cidade complexa como São Paulo, ainda tem um outro layer de planos regionais. E no nível interfederativo, a gente tem o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, também os planos diretores regionais. A gente poderia também colocar nessa lista os planos setoriais, como, por exemplo, o plano de logística da metrópole, coisas assim, que de fato exigem uma relação entre os entes federativos, que é a questão propriamente complexa de todo esse processo. No caso, o Estatuto da Metrópole já estabelecia embrionariamente um sistema de governança constituído em instância executiva, colegiada, consultiva, a executiva deliberativa, a instância colegiada consultiva, a organização pública, o sistema integrado de alocação de recursos, o sistema de informações, tudo isso está previsto. No caso de São Paulo, há constituído o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, inclusive Fernando Haddad presidiu, num certo momento, esse conselho, que há um rodízio entre os prefeitos. E há, inclusive, um organograma que organiza a forma de cada um desses elementos do sistema de governança funcionar.
E durante todas as discussões dessas equipes multidisciplinares e também plurimunicipais, chegou-se inclusive a propor a própria quantificação de cada um dos participantes dessas diversas instâncias. No caso, por exemplo, eu e Gilmar Tato estávamos naquele momento dentro do CE, que é o Conselho Executivo, Comissão Executiva, e assim por diante. Mas uma das questões, talvez, mais importantes de todo o processo de construção da governança metropolitana seja essa figura da FIPIC, Função Pública de Interesse Comum, né? Porque o que interessa, de fato, no plano metropolitano? A gestão das pequenas praças de bairro interessa a um plano metropolitano? A gestão de questões pontuais interessa na governança metropolitana? Definitivamente não. Tem coisas que, de fato, são sobreposições, como, por exemplo, a questão da mobilidade. É impossível a gente pensar a mobilidade numa metrópole se a gente não a enfrenta do ponto de vista metropolitano. A questão, obviamente, ambiental, porque a poluição produzida no município é levada pelo vento para o outro município. A questão da drenagem, as chuvas, etc. Enfim, há uma série de questões que são de âmbito metropolitano, que só podem ser enfrentadas na sua abrangência metropolitana, e outras, definitivamente, são questões de âmbito local. Então, ao invés de se imaginar um plano da totalidade da metrópole, de todos os setores, de todas as questões que estão, de alguma forma, organizadas ou desorganizadas no território, a proposta era exatamente focar apenas nas funções públicas de interesse comum, né? Essa que é a raiz da questão, a essência da questão, que é importante a gente reforçar. E esse foi um grande debate, né, entre esse grupo que estava elaborando esse processo. Dentre também a diversidade de funções públicas de interesse comum que a gente pode achar no território metropolitano, foram priorizados 4 eixos, né? A mobilidade, transporte e logística, por razões óbvias, a habitação e vulnerabilidade social, também por razões óbvias, desenvolvimento econômico, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. Então, diante de todos os aspectos, foram eleitos esses 4 para tentar ter algum tipo de recorte que pudesse, talvez, trazer maior efetividade na elaboração dessa peça. Para cada um desses eixos foi elaborado e discutido a questão da governança. Não vou aqui ler para vocês, vocês podem olhar, como eu disse, é mais uma ilustração. E é bom dizer que essa publicação aqui, ela resulta da sistematização dos debates com todos os representantes das 39 municípios, mais o governo do Estado, mas foi elaborado pela Prefeitura de São Paulo, pelo consórcio do Grande ABC e pela Prefeitura de Guarulhos, né? Num dado momento, como posicionamento desses municípios e desse consórcio perante o debate que estava sendo travado naquele momento. Mas grande parte das questões que estão aqui tiveram participação, inclusive, do governo do Estado. Eu diria que havia convergências e divergências entre cada um dos municípios, entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado, como também haviam convergências e divergências intra o governo do Estado, intra a Prefeitura de São Paulo, intra o consórcio da ABC, etc. E tal. A coisa não era tão linear a ponto de que estávamos todos aqui ou todos ali, era muito mais complexo, né? Então, de certa maneira, esse documento também reflete parte da compreensão dos outros municípios e do próprio governo do Estado. E isso depois é também lançado para o território são definidas essas macrozonas para tentar compreender um pouco e articular as funções públicas de interesse comum a partir da reverberação que essas funções de interesse comum têm do território e para o território. E esse é um diagrama final que, mais uma vez, também contou com a participação do governo do Estado, em especial da Implasa, que era responsável
por essa coordenação. E aqui a gente vê a macrozona de conservação e preservação ambiental, a macrozona de redução da vulnerabilidade socioterritorial, macrozona de estruturação metropolitana em vermelho, a rede de estruturação metropolitana, basicamente a rede de transportes e mobilidade, e a rede hídrica. E o que é muito interessante, foi objeto de um debate muito intenso, essa mancha branca, né? Essa mancha branca é a macrozona do nada, que não existe. É exatamente aquele parte do território que não necessariamente é sujeita a uma instância de governança interfederativa. E, para nossa surpresa, né, a proposta de que parte do mapa pudesse estar em branco causou assim, uma comoção muito interessante do ponto de vista da própria lógica do planejamento, né? Até que ponto ainda o planejamento está arraigado na questão da totalidade, que é uma questão que, evidentemente, do ponto de vista conceitual, já foi superada há muito tempo, a totalidade é intangível, etc., etc. Para quem está familiarizado com o plano diretor de São Paulo, é muito interessante a gente ver a correlação entre um e outro. Ou seja, o plano diretor de São Paulo, que antecede esse estudo, ele também propôs não macrozonas, mas macroáreas, que, de certa maneira, são as próprias macrozonas do planejamento metropolitano, né? E o que é muito interessante nesse diagrama, são duas coisas que eu acho interessantes. A primeira é que, se vocês olharem as gestões anteriores à gestão Haddad, todos os mapas de São Paulo, sem exceção do município, aparece apenas o recorte da cabeça do Pluto, ou seja, só o recorte municipal. Não houve um mapa que tenha saído da gestão Haddad onde a mancha metropolitana não está representada, obviamente deixando muito claro que, apesar do campo cirúrgico e da jurisdição de uma gestão municipal estar restrita aos limites administrativos da municipalidade, a visão, a compreensão holística dos fenômenos e das dinâmicas metropolitanas estava na raiz da formulação de todas as peças de planejamento e das políticas públicas. Isso é super importante. Tanto é verdadeiro que essa mancha vermelha se chama macroárea de estruturação metropolitana, o que é uma petulância para um plano diretor municipal. Para um plano municipal não poderia, em tese, propor uma macroárea de estruturação metropolitana. A consciência de que esse território em vermelho, onde está a rede estrutural viária, a rede estrutural de transporte sobre trilhos, a rede hídrica estrutural, etc., etc., todo o território fabril em transformação, todos os serviços avançados, era definitivamente um território que falava com a metrópole e, quiçá, fala ainda com a macrometrópole, né? Então, são consciências muito importantes do ponto de vista da estratégia de construção do processo de planejamento. Bom, a gente, do ponto de vista do PDUI, há esse diagrama que tenta sintetizar toda essa lógica, eu não vou entrar nos detalhes, mas o que é importante aqui trazer é quais os debates, né? Então, tinha um grupo dentro do governo do Estado e dentro da prefeitura que defendia que a coisa mais importante, condição sine qua non e necessária, era a construção de um processo de governança metropolitana sem o qual toda e qualquer tentativa de planejamento seria infrutífera, inútil e impossível de acontecer. E, para combater essa ideia, havia um outro grupo que dizia que o próprio Estatuto da Metrópole já estabelecia o sistema de governança, o Conselho de Desenvolvimento já estava constituído e, consequentemente, dentro da legalidade das peças jurídicas e especial do Estatuto da Metrópole, nada se poderia alterar e, portanto, a governança já estava decidida. E ponto final. Tinha um outro grupo que defendia que, estrategicamente, se focasse na discussão das funções públicas de interesse comum e menos na tentativa de, logo de saída, conseguir lograr a construção de um pacto interfederativo e de uma governança metropolitana. Então, dá um exemplo. Por exemplo, algo que surgia na mesa o tempo inteiro é que uma das bandeiras desse processo poderia ser uma função pública de interesse comum, muito fácil de todos nós entendermos, inclusive a população.
o bilhete único metropolitano. O bilhete único metropolitano é definitivamente uma função pública de interesse comum. E a partir da tentativa de estruturação dessa função pública, o bilhete único metropolitano, então os problemas de governança interfederativos naturalmente emergeriam e, através de um processo de resolução das dificuldades, dos desafios na implantação dessa função, de forma gradual, incremental, a governança metropolitana seria construída. Essa, por exemplo, foi a estratégia de Barcelona, que primeiro cria uma agência de transportes metropolitana, para depois essa agência se transformar na agência propriamente dito de gestão metropolitana, né? Então, essa é uma questão, esses debates estavam na mesa, e o que aconteceu depois de todo esse processo é que, desde que nós iniciamos, já estamos no 3º governador, no 3º prefeito, no 4º presidente da Implaza, no 3º secretário de Desenvolvimento Urbano, e a própria Implaza está aí dentro do processo de extinção do governo estadual, portanto, nada muito vingou. Portanto, será que essa é a melhor estratégia? Essa é a forma da gente construir sistemas de governança complexos como os interfederativos? E aí vem a segunda parte da fala, que é aqui um ensaio, de fato, com toda a liberdade do mundo, uma reflexão sobre a dimensão e a potência do projeto e da política. A gente aqui usa a política para muitas coisas, e se a gente pegar de empréstimo da língua inglesa, a gente vai ver que essa palavra se desdobra em múltiplos conceitos, né? Política não é, em inglês, apenas a politics, o jogo político, mas também é a polity, que é a máquina política, digamos assim, e é também a policy, que são justamente as ideias que dirigem, né, um certo governo. Muito provavelmente, e portanto os conteúdos, né, muito provavelmente a governança metropolitana, ela esbarre dentro tanto do conceito da própria máquina, da polity, quanto da própria politics. E muito provavelmente uma função pública de interesse comum, o bilhete único metropolitano, talvez ele se relacione muito mais com a questão da policy, né, da estruturação de uma política pública. Bom, eu trouxe aqui a palavra design, substituindo a palavra projeto, porque eu não quero me confundir aqui num debate velho, e acho que já anacrônico, da disputa entre projeto e planejamento, entre forma e processo, né? Quero trazer design aqui como um campo disciplinar que surge como uma resposta ao que todo o processo de transformação produtiva advindo da industrialização trouxe para a sociedade moderna, e que, então, constrói um campo disciplinar específico, chamado design, que vai justamente tentar pensar como agregar valor ao produto manufaturado, aos produtos manufaturados, como vai agregar valor ao próprio processo de inovação. A Bauhaus, por exemplo, está comemorando 100 anos esse ano, e a Bauhaus é uma das grandes promotoras desse conceito, e a Bauhaus está na raiz da FAU-USP, né? A gente sabe que o projeto pedagógico da FAU-USP ele bebe da fonte da Bauhaus, e que depois o projeto pedagógico da FAU-USP ele nutre, alimenta muitos dos projetos pedagógicos de muitas das escolas de arquitetura, e, entretanto, o processo de produção vai se alterando desde o começo do século passado, do final do século XIX talvez, e hoje o que a gente vê é o design sendo aplicado à construção de serviços. Não mais o produto manufaturado, mas aos serviços das indústrias, as mais diversas, aquelas indústrias prestadoras de serviço. E do campo do design de serviços, todos aqueles que discutem isso, como vocês conhecem, migram para a ideia de que o design também poderia ser aplicado, ou seja, o processo de
inovação e de agregação de valor poderia ser aplicada aos serviços públicos, e disso, há cerca de 10 anos atrás, a gente tem toda uma discussão do design de políticas públicas, né? O que é interessante é ver onde essas instâncias se colocam naqueles países ou cidades, municípios que têm processos de inovação estruturados. No caso, por exemplo, do Reino Unido, é muito interessante porque há uma instância que se chama Policy Lab, laboratório das políticas públicas, digamos assim, e que é mais interessante até do que o próprio laboratório, é onde ele se insere dentro da máquina. E ele está exatamente atrelado ao gabinete do primeiro-ministro, justamente porque entende-se que esse é um campo de integração, de articulação interministerial, intersecretarial. A gente sabe que secretário não manda em secretário, ministro não manda em ministro. A gente precisa de uma instância que seja aquela capaz dessa articulação, né? E assim por diante. A prefeitura, a gestão, a Haddad teve, entre outras experiências, dois laboratórios sendo constituídos. O primeiro, o MobLab, incubado a partir da Secretaria de Transportes. O segundo, a assessoria de pesquisa aplicada e fomento a partir da SMDU, e acredito até que a estrutura do MobLab, que se colocou desde o começo como uma estrutura paralela à própria gestão da máquina pública, foi uma estratégia mais inteligente, porque ele perdura até hoje, ainda que claudicante, ele perdura, enquanto que a PAF foi destituída no primeiro dia da nova gestão municipal. Ou seja, resumindo, acho muito importante, acho fantástico que o NAP esteja se constituindo e que se possa justamente, entre outras reflexões, para além das próprias políticas e dos seus conteúdos, é pensar quais os processos de inovação que campos laboratoriais podem trazer para uma tentativa de maior efetividade daquilo que a gente almeja, sobretudo no campo de enfrentamento dos problemas metropolitanos, que são definitivamente e serão sempre problemas extremamente complexos. E, portanto, para além da definição de design enquanto um campo de inovação, um campo de agregação de valor, eu traria um outro conceito, que é um campo de pactuação. E acho que isso é muito importante, né? É distinta as formas de construção dos pactos entre os conselhos deliberativos ou consultivos e entre as instâncias de projeto, né? Onde talvez esteja na mesa outros subsídios, outros insumos que tragam outras formas de apropriação, de aproximação da realidade, que talvez tornem a pactuação um pouco menos complexa e difícil. Muito obrigado.